5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Pessoal, muito bom dia. Nesse feriado aqui do dia 10 de abril, desculpa eu estar interrompendo aí alguma coisa aí, essa quarentena. Eu fiquei pensando assim, gente, eu preciso fazer um certo ajuste entre o livro, o vídeo aula e a aula. Então eu pensei em acertar os ponteiros com vocês de história, a turminha do terceiro ano. Daqui a pouquinho eu volto para acertar os ponteiros em relação à sociologia. Por quê? Eu estive no colégio e vi que chegou o livro. Aí chegando o livro, eu percebi uma coisa legal. Muito bem escolhido o livro, inclusive. Esse início, ó, Brasil Colônia, formação do Brasil colonial. Gente, isso aqui foi dado em sala de aula, lembra? Essa parte aqui eu falei sobre o MST. Aqui também tem expansão marítima, comercial da Europa, formação do Estado Nacional Português, ó. Tudo isso aqui foi dado em sala de aula, legal? Aí falei também sobre o pioneirismo de Portugal, lembra? Falei sobre o périplo africano. Desculpa que eu rabisquei tudo, que eu rabisco mesmo. Aí falei sobre a legitimação das conquistas. Lembra? Chegada dos portugueses. Tudo isso daqui foi dado em sala de aula. Legal? A montagem da colonização. Ok? Tá. Aí passei isso aqui para vocês. E a última parte que eu falei em sala de aula foi justamente a França Antártica. Vocês lembram disso? A chegada aí de 600 homens. Tem algum lugar por aqui que está isso, 600 franceses e tal. Bom, tá aqui. Vocês procurarem, vocês vão achar. Aí nós começamos a fazer a primeira aulinha online. Aí eu fiz uma correção justamente dos exercícios que eu tinha passado para vocês. Lembra? Questões do Enem, inclusive. Aí, na videoaula, eu comecei falando sobre a economia açucareira, também que está aqui, ó. Legal? Ainda fiz uma brincadeira para além do açúcar e terminei falando sobre as Ilhas Caraíbas e a costa da Venezuela, que eram justamente as chamadas Ilhas Antilhas, né? Então eu queria deixar o seguinte para vocês. Leiam a página 16, que é essa página aqui. Alright? A 17, coisinha pouca. A página 18. Prometo que eu não vou ficar aqui perturbando vocês mais do que 10 minutos. Não contem para a dona Joelma que eu estou perturbando vocês aqui, porque hoje é feriado. Legal? E no praticando aqui, ó, tem também um pedacinho aqui, resistência preta. É legal que vocês leiam. Eu tenho certeza que vocês já fizeram esses exercícios. Eu queria só comentar rapidinho. Por exemplo, a questão 9 está pedindo aí 2 interesses. Vocês poderiam colocar que é assegurar o controle para Portugal em relação à terra para a colonização. Legal? A garantia do controle político e das rotas também. Ainda podiam falar que para desenvolver a produção de uma mercadoria com alto valor de mercado para a Europa. Legal? E a questão 10, ó, a 10 aqui, ó, vocês poderiam dizer o seguinte: o texto está falando sobre o engenho de açúcar, e fala sobre o trabalho no engenho de açúcar, assemelhando o trabalho escravo nas lavouras de açúcar ao martírio cristão. Legal? E a questão 11? Aqui é 11? 10? 11 também está aqui, ó. Também legal, retirada do Enem. Aí a justificativa da resposta, ó. A 10 é a letra E, a 11 é a letra D, que está destacado aqui para ficar mais fácil. A 11, vocês poderão falar que a resistência política era feita pelos escravos e libertos urbanos, que tinham mais contato com pessoas livres. Eles podiam, inclusive, interagir e participar, mesmo que indiretamente, da vida política. Ainda que eles eram escravos, tanto os da senzala quanto os urbanos, eles faziam parte da sociedade, da vida política não, da sociedade. Legal? Então, deixa eu ver como é que está o tempo ali, ainda dá para a gente caminhar um pouquinho.
A 13, 12. Já tem a 12 aqui. A 12. Vou achar a 12. Tá aqui, ó. A 12 é a questão do Enem. Tá lá embaixo aqui, ó. 12. Tá vendo? A 12, a resposta é a... Tá na outra folha. É a letra C. Eu deixei destacado aqui para ficar mais fácil para vocês. Tenho certeza que vocês fizeram isso. E a justificativa seria o seguinte: principalmente nos grandes centros urbanos, as escravas pretas, elas participavam do comércio de alguns produtos sob supervisão de seus senhores, ou não. Elas eram chamadas de escravos de ganhos, isso mesmo. E até as pretas libertas, já inseridas nesse sistema, eles tinham a tendência de continuar o comércio. Então não era estranho ver esse tipo de ocorrência. Legal? E a 13. Cadê a 13? 13 está aqui. 13 também tirada do Enem. Ó. Também no texto temos referência da origem variada dos africanos. Olha só. Os africanos que foram traficados para o Brasil, e eles tinham a percepção de uma unidade étnico-cultural que antes era inexistente. Ela se baseava na experiência em comum do cativeiro. Olha só, está aqui. E a 14ª? Deixa eu ver onde é que está a 14ª. Aqui está 15. Então a 14ª está aqui. 14ª, a resposta é a letra C. Aqui no cantinho, ó. E a 14ª? Aqui, ó. O texto elogia o martírio e faz uma comparação do martírio de Cristo à condição do escravo. Está aqui a 14ª. Mesmo que eu não esteja dando certinho para vocês virem aí, mas vocês sabem do que eu estou falando. A 14ª questão está aí. Legal? Tem mais um tempinho? Tem. A 15ª. 15ª já está aqui. 15ª questão. 14. Aqui, ó. Essa do Enem, ó. Resignação cultural, a 15ª. Legal? Na 16ª é a letra B. Não está dando para a gente comentar tudo, mas a gente, pelo menos alguma coisinha deu para a gente comentar para vocês. A 16ª questão está aqui, a letra B, já falamos. A 17ª questão é a letra... Não, aí já está outra coisa aqui. As assertivas 1, 2 e 3 que estão corretas aqui. Legal? Esse dá para ver. 1, 2 e 3. A 18ª, você precisa ler o texto, a gente corrige depois. A 18ª e a 19ª. Não tenho mais tempo. A gente vai ficando por aqui para a gente poder entrar no próximo capítulo de transformação do Brasil colonial. Eu preciso que vocês façam essas questões que estão aqui. E a gente volta a corrigir depois, legal? Dessas páginas que ficaram aqui para vocês, legal? Faz em casa essas questões, tá legal? E a gente volta para poder comentar sobre essas questões dessas páginas. Vocês vão fazer até ali onde está escrito, ó, desafiando mar português. A última folhinha ali é a de número 30. Aí a gente já pode entrar no próximo assunto. Legal? Um grande beijo, um grande abraço e bota expressivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Sai daí não. Terceiro ano. Eu volto já já. Vou apagar a história, vou escrever sociologia, beber um golinho d'água e volto já já nesse feriado para perturbar vocês. Até já.